A alergia pode ser considerada uma doença? Uma alergia pode ter graves consequências, debilitar a pessoa e levar até perigo mais grave para o portador da alergia? Está aqui comigo a doutora Lorena Madeira, que é alergista e imunologista e é entrevistada de hoje do Vira e Mexe. Eu quero agradecer pela atenção da senhora estar aqui conosco. Muito bom dia. Bom dia. Alergia é uma doença? Alergia é uma doença e, na verdade, é a que mais cresce no Brasil e no mundo. Se pensa em 40% da população brasileira e mundial ter algum tipo de alergia, em que se destaca a doença da rinite alérgica, que a rinite ela atinge 25% da população, principalmente as crianças, adolescentes, mas pode vir também nos adultos e idosos. Ela é uma doença que mexe muito com a qualidade de vida das pessoas. Ela atrapalha mais o cotidiano das pessoas, mais do que a dos hipertensos, dos diabéticos, dos doentes renais. Ela traz fadiga, traz irritabilidade, traz incapacidade, algumas vezes, de realizar suas atividades durante o dia. Perde o rendimento na escola, a concentração, o trabalho da pessoa não rende o suficiente, e às vezes, num dia mais intenso, ele é incapaz de conseguir concluir uma atividade do seu trabalho e muitas vezes perde até o interesse por atividades de lazer. Atrapalha o sono e a rinite, quando não tratada, que é uma doença que não deve mais ser negligenciada, ela pode trazer asma. O paciente que tem rinite... Quer dizer, a asma, isso nasce da alergia. O paciente que tem rinite alérgica, ele pode ter mais chance de se desenvolver asma brônquica, que já aí sim o paciente pode ter risco de vida. Que a asma é aquela doença que provoca a tosse seca persistente, aquela tosse que não para, que prejudica o sono do paciente e da família toda. É uma tosse persistente, tanto diurna e principalmente noturna, que pode levar a também chiado no peito, aquela sensação de roncos no peito e falta de ar. Essa falta de ar pode trazer um broncoespasmo mais agressivo e fechamento dessas vias aéreas com hipóxia, e às vezes alguns pacientes precisam usar UTI e ocorre morte mesmo por asma. Se fala em 1.500 a 2.000 mortes por ano aqui no Brasil, por conta principalmente da negligência, da automedicação. Então, muitas medicações, existem ainda mitos, tabus, quando na realidade essas medicações podem prejudicar porque elas não são adequadamente utilizadas, ou deve ser usado outras medicações para reverter a doença. A gente tem as doenças que tratam a asma, que são broncodilatadores, que vão dilatando o brônquio, mas a doença de base da asma é um processo inflamatório, que essa medicação que broncodilata, ela não desinflama, e a inflamação vai ganhando espaço e vai fechando, obstruindo aquela passagem do ar, e aí o paciente vai entrando em insuficiência grave respiratória, com às vezes necessidade de ir da emergência, uso de oxigênio, alguns UTI, e outros infelizmente podem morrer. Doutora Lorena Madeira, a alergia pode levar a uma pneumologia? A uma pneumonia? A uma pneumonia? Pronto, o paciente que tem rinite e asma também, ele tem as vias aéreas inflamadas. Nós estamos o tempo todo entrando em contato com ácaros, com a poluição, que vai inflamando tudo mais isso, vai produzindo muco, a passagem vai ficando estreita, e quando nós respiramos, a gente entra e sai bactérias, que ela entre e o ambiente está ali inflamado com muco, é um local propício para que ela se prolifere, e aí vai produzindo aquele famoso muco, catarro, pus, e aí desenvolve a sinusite, que essa sinusite pode ser aguda, e essa sinusite, tudo isso aqui está interligado. Nós chamamos isso de vias aéreas unidas. Se o nariz está doente, a chance do meu pulmão adoecer também é muito grave. Então pode ocorrer o gotejamento dessa secreção, que é o famoso pneumococo. O pneumococo, ele vai cair no pulmão e vai infectar o pulmão, e aí vai sim desenvolver a pneumonia, que é uma doença que leva muitas pessoas, vamos dizer, que é a quinta causa de internação no Brasil, e também um grande fator de morte quando não tratado adequadamente. E reforçar que existem as vacinas para pneumonia,
que pode ser aplicado desde os bebezinhos a partir de 2 meses de idade, em que antes dos 2 anos ele vai ter que fazer algumas doses repetidas, com intervalo de 2 meses, provavelmente umas 3 ou 4. Se for aplicada a partir dos 2 anos, a vacina Prevnar 13, que é a mais eficaz, que protege 95% dos vacinados, essa vacina pode ser feita nos 2 anos, até os 19 anos, e a partir dos 50 anos também essas pessoas devem ser vacinadas para essa Prevnar 13, porque vai dar uma proteção e vai subir os anticorpos dessas pessoas, e esse pico de anticorpo ele tem memória, ele vai durante muitos anos. Então quando a gente chega nos 70, 80 anos, que a gente está com mais chance de ter infecções mais agressivas pelo pneumococo, que é o que leva muito o idoso para a UTI, o que é que mais leva o idoso para a UTI? É o AVC, são as doenças cardíacas e são as doenças pelo pneumococo. Mas se eu estou vacinada, a partir dos meus 50 anos eu já posso me vacinar, que é a época que eu estou com o meu sistema imunológico em mais atividade, eu vou produzir bastante anticorpo e isso daí vai para a minha vida toda. Então, se eu já estou com 65, eu também devo me vacinar, que eu já vou evitar essas doenças mais invasivas do pneumococo. Que esse pneumococo, ele vai para o pulmão, ele encharca, pode morrer da pneumonia, mas ele também pode invadir a meninge, dando a meningite pelo pneumococo, e pode invadir o sangue, dando a sepsemia, a bacteremia, que ocorre uma falência de múltiplos órgãos e a chance da pessoa falecer é elevada. Doutora Lorena Madeira, o que é que provoca alergia? Alergia nada mais é do que você se sensibilizar, ter uma hipersensibilidade a alguns fatores. Pode ser os fatores ambientais, no caso os ácaros são os principais, além dos pólens, além de epitélio de animais, a própria barata a gente pode sensibilizar. Então, pequena quantidade que eu inalo aquela substância, eu vou desencadear uma crise violenta, eu vou espirrar exageradamente, eu vou ter um processo de obstrução exagerada, eu vou ter coceira no nariz, coceira nos olhos, irritabilidade, fotofobia, algumas pessoas vão ter tosse, vão ter falta de ar, tudo porque meu organismo está se defendendo de forma inadequada e exagerada a esses fatores ambientais. Mas eu também posso me sensibilizar a alimentos, um alimento, um leite, um ovo, ou uma fruta, uma banana, um amendoim, ou mesmo a carne de porco, ou mesmo o crustáceo, o caranguejo, o camarão, em que a minha pele vai começar a aparecer placas vermelhas arredondadas, que vai coçar muito. Algumas pessoas incham lábio, incham língua, incham pálpebra, pode ter edema de glote, que é de mais risco de vida, em que ocorre um fechamento da passagem do ar. Se esse edema de glote for exagerado, a pessoa vai ter asfixia, em que ele vai ter que usar adrenalina, que existe adrenalina em caneta, que as pessoas podem transportar, e aplicar essa adrenalina do mesmo jeito que inchou, na mesma hora a adrenalina reverte esse processo de inflamação e de edema. Como eu posso ter broncoespasmo, posso ter um choque anafilático, que é a liberação dos vasos, abre tudo, eu vou ter baixa de pressão, sudorese, visão turva, desmaio e até morte. E a adrenalina é o que salva isso. Ou o paciente tem essa adrenalina, ou ele tem que correr para um hospital e fazer uso dessa medicação. Qual é o tratamento para a alergia? Tem um tratamento preventivo? No caso de um alimento, a gente pode afastar. Identificou, seja pelo teste alérgico, que aquele alimento é o responsável por ter desencadeado todo aquele processo, ele vai afastar aquele alimento. Afastou a doença, ele está curado. No caso de uma alergia a uma picada de abelha, de vespa, não tem como saber quando ele vai encontrar esse tipo de inseto, e ele deve ser portador dessa adrenalina e fazer a vacina dessensibilizante, para que ele comece a tolerar mais essas exposições. Pelo ar que respiramos, pode também ser provocado uma alergia? Pode, tanto as rinites como a asma, como a pessoa pode ter processo de hipersensibilidade pulmonar mais intensa, ou até a própria dermatite atópica, que também é muito comum nas crianças, mas os adultos também podem ter, que são coceiras principalmente em regiões de flexuras. Essas flexuras do cotovelo, que pode ser geralmente na parte anterior, mas também na posterior, flexuras de joelho, tornozelo, pescoço, região de axila, e outras pessoas podem ter no corpo todo. Agora, me parece, doutora Lorena, a olho nu, que a população é leiga no que diz respeito a uma prevenção, uma ação preventiva para alergia. Falta ao governo uma campanha, um comunicado ao povo de como driblar a alergia?
Perfeitamente. Então, por isso é que hoje, essa semana é uma semana mundial, organizada pela Organização Mundial de Saúde, por todas as sociedades brasileiras de alergia, americana, europeia, em que o mundo todo está tentando se comunicar e educar a população quanto à importância tanto de evitar para que a doença não apareça, como os que já têm alergia, como tratá-la. Porque o paciente que não trata a alergia, ele pode ter consequências devastadoras, ou mesmo muita perda de qualidade de vida. E quando o paciente trata essa doença, a gente tem medicações que são extremamente seguras, em que você tira o paciente da crise e depois você faz a prevenção, até porque a alergia ela tem momentos de acalmia e as pessoas às vezes têm aquele comodismo de achar, eu estou bem, passou, está tudo bem, eu estou curado. Na verdade é uma doença crônica em que as medicações preventivas devem ser lançadas para que essas pessoas usem regularmente e consigam ter uma vida normal, muito próxima do normal. No balcão de farmácia não se deve tratar a alergia e sim junto ao médico. Junto ao médico. O outro pilar que é importantíssimo para o paciente alérgico é a vacina antialérgica, que faz a grande diferença. É a forma de a gente fazer uma modificação da evolução natural da doença. Quando eu uso a medicação, eu estou tirando da crise, eu estou prevenindo. Mas quando eu paro, vai voltar tudo igual. Quando eu faço a vacina dessensibilizante, que é a vacina de alergia, que ela pode ser usada tanto por via sublingual como por via subcutânea, essa vacina ela vai jogar aquele antígeno de forma contínua, em quantidades bem pequenas, para que o organismo dele vá se adaptando e ele vá tendo uma tolerância dessa substância. Então, com o decorrer do tempo dessa vacinação, que é um tratamento simples, ele é indolor, o paciente vai começar a entrar em contato com esses fatores ambientais, com aquilo que antes trazia grandes reações imediatas e vai começar a tolerar mais. E ele vai começar a diminuir a potência, a força daquela doença. É um tratamento que é simples, que ele dura de 2, 3, 4, até 5 anos, em que a gente pode até eliminar uma rinite alérgica, uma conjuntivite alérgica, uma alergia à picada de inseto, que são crianças que ficam com a pele toda manchada, e às vezes, além das manchas, elas infeccionam, essas crianças têm que tomar antibiótico, e aí essa vacina, com a própria saliva do mosquito, vai eliminar essa hipersensibilidade a essas picadas. Para vespa, para abelha também tem vacina, e também para uma doença que também não é tão comum, mas que incomoda muito as mulheres, que é a candidíase alérgica de repetição, que são mulheres que ficam tendo monilíase alérgica de repetição, em que o ginecologista usa várias medicações. É uma doença vaginal. Uma doença vaginal, em que o ginecologista esgota todas as medicações, ele não tem mais opção, fica se repetindo a cada mês, que o habitual é que se tem uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, mas quando isso começa a se repetir, ela trata adequadamente com aquelas medicações e a doença não reverte, fica voltando o tempo todo, esse ginecologista, muito provavelmente, ele vai encaminhar para o alergologista para ele fazer uma vacina com a candidina, para dessensibilizar. Do mesmo jeito que a mucosa nasal se sensibiliza ao ácaro, a mucosa genital também pode sensibilizar o fungo da vagina. E isso se trata com essa vacina e que vai resolver, muito provavelmente, o problema dessa paciente. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Entrevistei a doutora Lorena Madeira, que é alergologista e imunologista, e foi a convidada de hoje do Vira e Mexe. Pela atenção, muito obrigado. Obrigada. Dia 9 de abril, nós estaremos no Shopping Iguatemi, todos os médicos da Sociedade de Alergia, para retirar as dúvidas da população e entregar material educativo. Vai ser um prazer recebê-los. Bom, então dia 9, Shopping Iguatemi. Isso. 9 de abril, Iguatemi.